Olá, gente. Estamos aqui no episódio 25 e hoje eu tenho o Rafael França comigo. É um prazer enorme aqui. E o Rafael ele é o Principal Developer no Shopify há 6 anos. Ele mora em Ottawa, aqui no Canadá, desde 2016. E no Shopify ele já foi gestor, ele criou o time de pesquisa em máquinas virtuais do Ruby e que trabalhou em tipagem estática, JIT compilers, garbage collector. Ele é membro do Rails Core Team há 8 anos e líder do time de segurança e release do Rails. Antes do Shopify, ele trabalhava na plataforma Tech como consultor de software e na maioria do tempo com Ruby, mas também usando Elixir. Ele mantém os projetos open source em Ruby que eram da plataforma Tech. Rafael, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento e o teu tempo conosco. E a pergunta que eu sempre faço aqui no começo, depois da introdução, conta pra gente como é que foi o teu começo, como é que você viu assim que computação, programação era algo que realmente te interessava e era para você? Obrigado, Marcelo, por me receber aqui no podcast. O meu começo eu acho que foi um pouco confuso, né? Eu nunca tive um contato muito cedo com programação. Comecei a. Eu fui entender o que era programação, na verdade, apenas quando eu entrei na faculdade, com mais de 18 anos. Mas eu sempre tive um interesse por computadores, né? Eu morei no interior de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, né? E eu acho que na cidade onde eu morava, eu era uma das pouquíssimas pessoas com computadores logo na minha adolescência, com 15 anos. Isso era, acho que, em 1995, bem para frente, depois que os computadores já passaram, ou já eram mais comuns. Mas mesmo assim, na minha cidade, eu era uma das pouquíssimas pessoas que tinha computadores e eu comecei a fazer cursos de manutenção de computador, curso de Excel, Word, CorelDRAW, todos esses softwares para mexer em computador. E quando eu precisava escolher para que curso ir para a faculdade, né, eu sempre tive uma afinidade para as áreas de matemática e física. Só que meu interesse, na verdade, era fazer medicina. Só que depois do tempo eu acho que eu percebi que a área de medicina não era muito para mim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de lidar com o ser humano boa parte do tempo, né? Então eu decidi que eu gostava de computador, eu queria ver o que era isso de ciência da computação, que eu não fazia a menor ideia. E quando eu entrei na faculdade, acho que eu tive minha primeira matéria de programação, foi que eu entendi que parte das coisas que eu já fazia na minha adolescência eram programação, né? Por exemplo, escrever scripts para Excel. Eu sou da época do IRC, né, no Brasil, né, que era o bate-papo que a gente tinha. Então eu escrevia scripts pro IRC, mas eu não sabia que aquilo era programação. Eu apenas achava que era coisas que você fazia com computadores. Então meu começo foi bem, diria, obscuro, porque eu não sabia que eu estava entrando na programação em si, até que eu cheguei na faculdade e aí meio que me apaixonei pelas coisas que eu já fazia, mas eu não sabia que era programação. É muito interessante isso, né? E como é que foi essa entrada na faculdade? Você estudou em Sergipe mesmo? E como é que foi a chegada assim na faculdade? Como é que foi esse começo de você ver as primeiras disciplinas relacionadas à programação e computação? E o que te chamou mais a atenção e o que foi te prendendo assim o interesse no assunto? Eu estudei em Sergipe mesmo, né? Eu fiz a Universidade Federal de Sergipe. Na época, o curso de computação era bem pequeno lá. Acho que tinha menos de 10 anos. A turma era de 30 pessoas. Era um curso bem pequeno. E eu acho que o que foi puxando meu interesse mesmo foi as matérias de programação em si, né? Tinha muitas matérias em relação a cálculo, matemática, física em si, né? No começo do curso. E essas matérias eu até me dava bem, mas não, elas não puxavam o meu interesse. Mas eu lembro muito bem que quando eu fiz programação 1, que foi a primeira matéria de programação, acabou o semestre e eu já comprei o livro que seria o livro de programação 2 e li em menos de 2 semanas. Eu não sou um leitor árduo que lê muito, né? Então, para mim, isso foi um sinal muito grande de que eu gostava de programação. Foi o fato de eu conseguir ler um livro que eu acho que na época tinha quase 1000 páginas em 2 semanas, sem ninguém me mandar dizer, lê esse livro, sabe? Então, eu acho que programação foi o que chamou mais atenção para mim no curso. É,
já vou contar um pouco como esse curso terminou, né? Eu não cheguei a completar o curso de computação porque eu me frustrei com o ensino em si. Eu gostava de programar, mas eu não gostava, por exemplo, que eu estava aprendendo linguagens de programações que não eram usadas no mercado. Ou eu, por exemplo, não me interessava pela área de computação gráfica, que era uma das coisas que eu tinha que uma das matérias que eu tinha que fazer para poder terminar o curso. Então eu acabei, depois de 5 anos de curso, eu acabei largando quase no final. Mas eu sabia que programação era para mim e foi isso que eu fui buscando depois que eu saí do curso, né? Trabalhar na área de programação. E como é que foi essa saída? Você saiu do curso assim perto do final e você começou a buscar trabalho e se eu entendo aqui pela tua biografia, você começou o seu primeiro emprego trabalhando com PHP e tal. Como é que foi essa saída do curso e falar assim, não, me cansei, tô afim aqui, vou pro mercado, vou procurar trabalho. Como é que foi essa busca do trabalho? Como é que foi a chegada? A primeira oportunidade foi em PHP ou foi outra coisa? Conta essa história pra gente, por favor. No começo, né, eu meio que estava em negação de que se eu deveria largar o curso ou não. Então eu participei, né, na minha vida acadêmica de diversas coisas dentro da academia, sim, antes de ir para o mercado de trabalho, né. Acho que no segundo ano eu já comecei a fazer estágio dentro do departamento de computação mesmo, eh, trabalhando com a manutenção de redes de computadores e laboratórios dentro do departamento. Depois disso, eu participei da empresa júnior de computação, que existe na Faculdade Federal, né, que era uma empresa de estudantes de ciência da computação para tentar fazer projetos fora da faculdade ou até mesmo dentro, né, relacionado à área, né. Então, eu entrei lá primeiro como tesoureiro, depois eu fui o gerente de projetos, depois eu cheguei até a ser presidente por um período. Eu sempre buscava fazer essas atividades extracurriculares para tentar me manter engajado ainda na faculdade, mesmo que eu sabendo que talvez a faculdade não fosse para mim. Depois de um tempo eu acabei desistindo de insistir em me manter na academia e fui trabalhar numa fundação de apoio a pesquisas no estado de Sergipe, na área de informática, também administrando redes. Só que eu percebi que não tinha muito de programação naquilo e eu comecei a estudar programação. Assim, eu ficava boa parte do meu tempo trabalhando, administrando redes, mas lendo livro de programação na minha hora vaga. E a primeira oportunidade que eu achei para trabalhar como programador em uma tecnologia que eu gostava, né, que seria PHP, foi durante esse meu trabalho na Fundação de Apoio à Pesquisa. E aí foi que eu comecei a trabalhar com programação propriamente dita. Primeiro com PHP, que era uma linguagem que eu não sabia muito, né? Eu até acho que na entrevista de emprego, eles perguntavam se eu sabia PHP. Eu falei, eu não sei, mas eu posso aprender. E no primeiro dia eu já consegui trabalhar com a tecnologia que estava sendo usada, porque eu já conhecia o Ruby, já conhecia o Rails. E eu podia transferir parte dos conhecimentos que eu tinha de programação web usando Rails para programação web usando PHP, apenas aprendendo a sintaxe da linguagem. Como é que foi? Conta um pouco pra gente saber como é que foi esse desenvolvimento desse trabalho em PHP, a linguagem em si, e que tipo de projetos você se envolveu a partir desse começo que você teve e o que você achava da linguagem e como é que você comparava PHP com outras linguagens também, que critério que você estava usando para fazer essa análise. Ok, na época que eu ainda estava na faculdade, né? Uma das matérias que eu tive de programação era programação web para Java, né? E eu sempre achei aquilo muito complexo. E eu precisava fazer o meu trabalho de conclusão de curso, que eu cheguei a fazer, mas não concluí o curso. Então, quando eu precisava fazer esse trabalho de conclusão de curso, eu precisava fazer uma aplicação web. Só que eu lembro que eu gastei meses tentando configurar o todas as o ambiente Java para eu conseguir implementar uma aplicação web que eu considerava simples.
E eu fiquei abismado com isso. Eu falei, não é possível que eu precise gastar tanto tempo só para configurar uma aplicação para conseguir desenvolver. E eu comecei a procurar, né? Deve ter um jeito mais fácil. E eu lembro que eu achei um framework Java chamado JBoss Sim. Eu acho que hoje não existe. A JBoss ainda existe, mas não o framework. E esse framework eu achei maravilhoso, porque você com o comando gerava toda a estrutura de uma aplicação web com todas as configurações e você já conseguia desenvolver. E eu falei, nossa, isso aqui é uma mão na roda enorme. E eu cheguei a ler em algumas documentações que aquele projeto era inspirado no Ruby on Rails. E eu fui procurar o que é esse tal desse Ruby on Rails, né, que um framework Java está se inspirando. E aí eu descobri o Ruby on Rails, eu achei uma ideia maravilhosa, né? A facilidade e a produtividade que o foco da linguagem e do framework era produtividade para o programador. Eu achei essa ideia maravilhosa e disse, nossa, eu preciso aprender isso. E eu comecei a ler livros sobre o Ruby on Rails, assistir vídeos, e foi aí que eu comecei a ter mais contato com programação web. E aí tudo isso para dizer que quando eu comecei a trabalhar com PHP, que não era uma das linguagens que eu aprendi, né? Eu tentei aplicar essas ideias do Ruby on Rails no PHP. Então, eu trabalhava numa agência de marketing e publicidade, fazendo websites para empresas. De novo, eu morava em Sergipe, então era um estado bem pequeno. Então, empresas como padarias, lojas de material de construção queriam fazer sites nessa época, então eu trabalhava fazendo esse tipo de projeto. Só que eu percebi que boa parte dos sites eram iguais, né? Sempre a mesma coisa. E eu decidi implementar um sistema de gerenciamento de conteúdo, um CMS, usando PHP, mas também pegando algumas das ideias do Rails, né? Que era essa ideia de gerar código para o programador, em vez de ter várias condicionais em um código lá, que boa parte do CMS, como por exemplo o WordPress, fazia isso, né? Você adicionar uma página nova, você tinha que criar um código que ele já meio que lhe dava um código bem complexo, na minha opinião, para a época. Então eu criei um CMS focado em geradores, né? Geradores de código. Então, para criar uma página nova, eu usava um comando para gerar uma página. E isso era bem inspirado no Rails. E esse foi o meu começo, foi criando um CMS usando PHP. Na época que não existia nem frameworks PHP como o Symfony e o... Nem lembro qual é o outro. É o Symfony Zone, eu acho, o Code-Ignite. Todos esses frameworks PHP nem existiam nessa época. Então eu meio que criei um dos frameworks PHP, assim, esse framework era interno, fechado, eu nunca abri open source, mas era bem inspirado e talvez hoje é bem similar ao que o Symfony faz. Rafael, explica para os nossos ouvintes aqui que ainda são iniciantes na carreira, o que é um CMS, o que um CMS faz, por favor. Tá, um CMS, né, que é o sistema de gerenciamento de conteúdo, o que ele faz é, ele lhe dá uma aplicação, assim, boa parte do tempo é uma aplicação, mas pode ser também um site, né, uma aplicação que possibilita que o usuário da aplicação consiga adicionar, editar, remover conteúdo no seu site. Então, um exemplo disso, por exemplo, é se você tem um site de uma padaria e hoje você tem uma lista de produtos e você quer editar a lista de produto. Em vez de você pedir para que um programador faça essa mudança, o CMS vai dar um editor de texto como se fosse um editor de texto do Word, ou até uma caixa de Twitter, ou uma caixa de postagem do Facebook, e você consegue editar o conteúdo apenas utilizando texto sem saber nada de programação. Então o CMS é um sistema que abstrai toda a parte de programação para criar páginas, editar páginas no sistema para possibilitar que pessoas que não saibam sobre programação consigam modificar um site. E, Rafael, você já, nessa época do PHP, você já conheceu o Ruby on Rails e tal, e conta, você falou, pô, você estava impressionado, assim, com o que conseguia fazer com o Ruby on Rails, e como é que foi a tua passagem profissional da época do PHP para trabalhar com o Ruby on Rails? Conta um pouquinho para a gente sobre essa transição de PHP para Ruby on Rails para você, por favor. Tá. Eu acho que
uma das coisas que aconteceu nessa época é que, enquanto eu estava trabalhando com PHP, eu continuei estudando Ruby on Rails, né? Só que uma das coisas que me frustravam é que, por eu estar num estado pequeno, que computação ainda não era uma, um trabalho, eu ia dizer, trabalho de massa, né? Pessoas, não tinham muitos programadores no meu estado. Então, as tecnologias usadas eram Java, C e PHP. Então, não tinha uma comunidade Ruby, não tinha uma comunidade Rails no estado. Então, uma das coisas que eu tentei fazer foi fomentar essa comunidade. Eu tive alguns encontros com pessoas de outras comunidades, como a de Python, que também estavam surgindo em Sergipe. A gente fez algumas atividades como dojos de programação, que é uma atividade onde você tenta resolver um problema em grupo, usando técnicas como desenvolvimento orientado a testes, programação em pares e refatoração, tudo isso. Então eu tentei criar essa comunidade Ruby em Sergipe, utilizando isso, mas eu percebi que a comunidade nunca passou de 2 ou 3 pessoas que tinham interesse, mas eu não via nenhum jeito de eu conseguir trabalhar com Ruby full time em Sergipe. Então eu decidi me mudar para São Paulo, né? Que eu sabia que já existia uma comunidade Ruby estabelecida. Então, para dar alguns exemplos, existia um programador que estava tentando fomentar Ruby no Brasil chamado Fábio Akita, né? O Akita on Rails, que tinha um blog. Ele blogava em português e inglês e tentava explicar para a comunidade de programação no Brasil o que era Ruby, quais eram as vantagens, o que era o Rails também. Tinha a Plataforma Tech do José Valim, que tinha acabado de ser fundada, eu acho, um ano atrás, de quando eu comecei a trabalhar com PHP. E essa história é até um pouco interessante, que eu lembro que o José Valim ele foi convidado para participar do Rails Cotim. Eu acho que ele falou isso no podcast também aqui. E o dia que ele foi convidado para fazer parte do Cotim foi 11 de fevereiro de 2010. Eu lembro da data porque você vai entender por que depois. Então, nesse dia, ele foi convidado para ser parte do Rails Cotim. E para mim, foi a primeira vez que eu vi um brasileiro fazendo parte de uma comunidade de programação como protagonista. Né? Assim, eu não sabia do Lua na época, mas acho que o José Valim foi um dos pouquíssimos que participou da comunidade open source como protagonista, sendo um brasileiro. E eu lembro que nesse dia eu falei pro meu amigo que um dia eu ainda ia trabalhar com esse tal desse José Valim, trabalhando com Rails. Então, um ano depois dessa data, eu me mudei para São Paulo, no mesmo dia, né? 11 de fevereiro de 2011, eu me mudei para São Paulo com uma oferta de entrevista para trabalhar na Plataforma Tech. Quando eu entrei na Plataforma Tech, foi o meu começo como profissionalmente no Ruby e no Rails. E como é que foi a tua entrevista para ir para a Plataforma Tech? Quem te entrevistou lá e como é que foi esse começo até você conhecer o José Valim e começar a trabalhar com ele também? A minha entrevista foi bem tranquila. Eu acho que o processo de entrevista da Plataforma Tech era uma das coisas que eu mais gostava naquela empresa. A primeira fase da entrevista, eles lhe passam um problema, né? Eles lhe passam uma aplicação que precisa ser desenvolvida utilizando o Rails. Eles te dão, aliás, davam, porque a empresa não existe mais, mas eles te dão as definições de que problemas você precisa resolver na aplicação. E eu fiz todo esse trabalho fora do meu, assim, no meu tempo livre, em uma semana, e enviei. Depois eu tive uma conversa com 3 dos 4 sócios. O José Valim não estava no Brasil na época, né? Ele mora na Polônia. Então eu fiz a entrevista com os outros 3 sócios, pessoalmente. Eu tive uma conversa muito boa. Tipo, até hoje, todas as pessoas que trabalharam comigo naquela empresa são grandes amigos. Então, assim, o fit de amizade já foi bem visível no primeiro dia de entrevista. E depois eu fui contratado temporariamente por uma semana para trabalhar em um dos projetos dele, para ver como é que eu ia trabalhar junto com o time, né? Então essa foi minha entrevista, foram 3 fases. Uma foi um problema que eu fiz sozinho, outra foi uma entrevista
mais formal de conversa, e a outra foi trabalhar uma semana com eles. Entre conhecer o José e trabalhar lá, demorou um pouco. Assim, eu nunca trabalhei direto com o José Valim em nenhum projeto. Acho que ele também falou isso no podcast, que ele não estava muito envolvido no dia a dia da empresa. Ele fazia alguns projetos em alguns clientes específicos, boa parte do tempo sozinho, porque ele era um dos únicos que trabalhava remoto. Mas antes disso, eu já tinha contato com ele em um dos projetos open source que eles criaram, que hoje eu ainda mantenho, que é o Simpleform, que na verdade acho que foi isso que me fez conseguir a entrevista. Eu estava ainda em Sergipe trabalhando com PHP, mas eu estava fazendo alguns projetos pessoais usando o Rails e uma das bibliotecas deles tinha alguns bugs que eu comecei a corrigir. Eu comecei a me envolver na correção de bugs para essa biblioteca, até o momento que um dia eu tuitei falando pro José Valim que eu estava me mudando para São Paulo e que eu queria conhecer ele e o escritório da Plataforma Tech. E a resposta dele foi um e-mail me convidando para fazer uma entrevista, porque ele já sabia do meu trabalho nesse projeto open source. Eu sempre tive uma amizade muito boa com o José Valim, eu vejo ele como um dos meus mentores. A gente trabalhou muito por um período de tempo no Rails, quando ele estava transicionando entre sair do Rails Kotlin e começar a focar 100% do tempo no Elixir. Eu trabalhei também no Elixir logo no começo da linguagem, eu implementei algumas das coisas, como a linguagem de template e o leitor de documentação, né, o extrator de documentação da linguagem. Então acho que foi isso aí. E é interessante você mencionar que o teu envolvimento na comunidade, a tua participação nos projetos open source te levaram a ter uma oportunidade de entrevista, que é uma coisa que a gente sempre fala no grupo dos programadores, né? Para as pessoas se envolverem nos projetos, que muita frequência os nossos membros do grupo lá sempre perguntam assim, pô, como é que eu começo? Eu estou aqui, eu estou no ensino médio, eu estou na faculdade, como é que eu começo no meu primeiro emprego? A gente sempre fala, se envolve nos projetos que, por menor que seja, entra num projeto, começa a contribuir open source, e aí você vai participando da comunidade, isso vai gerando oportunidades para você. E você acabou de dar um belo exemplo disso, né, que esse teu envolvimento acabou gerando a atenção por parte do José Valim, Plataforma Tech, e acabou gerando uma oportunidade para você trabalhar com a Plataforma Tech e evoluir a tua vida nesse caminho, né? E você, assim como o José Valim também, você contou para mim que você é membro do Rails Core tinha há 8 anos e você é líder do time de segurança e release do Rails. Dá para você contar um pouco para a gente sobre esse trabalho junto à comunidade do Rails e o que você está fazendo relacionado ao time de segurança e release do Rails? Posso sim, eu acho que a minha história com o Rails é um pouco longa, mas eu vou tentar encurtar um pouco para falar um pouco talvez sobre como eu comecei, né? Então, eu comecei trabalhando na Plataforma Tech e, como eu falei, parecia que era um sonho meu, antes mesmo até de trabalhar na Plataforma Tech, tanto que eu falei que um dia eu ainda ia trabalhar com o José Valim. Então, quando eu entrei na Plataforma Tech e comecei a trabalhar com o Ruby on Rails, eu ainda não tinha um conhecimento suficiente, eu diria, para contribuir para o framework em si, apesar de eu contribuir com algumas bibliotecas da Plataforma Tech. Então, boa parte desse meu primeiro ano na Plataforma Tech foi focado em criar esse conhecimento, né? Aprender com o José Valim, aprender trabalhando com o Rails full time, entender como o framework funcionava, para acho que depois de um ano eu consegui ter capacidade para começar a contribuir com o framework. E eu acho que foi bem natural essa transição de eu trabalho com a ferramenta para eu contribuir para a ferramenta. E talvez a minha história seja uma das mais rápidas em relação a entrar no Rails Kotlin, porque eu entrei em menos de 4 meses. E hoje em dia, às vezes, demora bem mais que isso, né? Mas eu entrei em 4 meses porque eu comecei no 1º de janeiro de 2012, como uma das minhas resoluções de ano novo, eu comecei a contribuir no Rails naquele dia. Eu disse, hoje eu vou contribuir no Rails, e eu comecei. Comecei com coisas simples, como remover suporte, na verdade, código que existia para suportar versões do Ruby
que não precisavam mais ser suportadas, na época era o Ruby 1.8. Então comecei removendo o código, não era uma mudança que precisava de muito conhecimento, né? Eu via alguns condicionais como se a versão do Ruby for 1.8, execute isso, eu removi essas condicionais. E eu comecei com isso, e aí eu fui ganhando confiança, fui criando, abrindo pull requests com mudanças maiores, mudando APIs de algumas coisas, mudando a implementação interna de outras. E desde o começo o José ele foi me dando como é que fala? Foi me dando mais, não vou dizer poder porque eu não tinha poder, mas mais independência para tomar decisão e meio participar das decisões junto com outros membros do Cotim. Ele meio que estava sempre por trás de mim dizendo, acho que essa mudança está na direção certa, e aí eu comecei a chamar a atenção de outros membros do Rails Cotim, não só o José, que eu estava fazendo boa parte do trabalho do framework já naquela época, né? Então eu revisava contribuições de outras pessoas e dizia se a contribuição fazia sentido ou não. Eu tentava comentar para a pessoa ir numa direção que eu acreditava que era a direção que o framework precisava ir. E os outros membros do Cotim, eles só tinham o trabalho de apertar o botão de merge do pull request, já que eu já tinha revisado tudo e já tinha deixado o pull request no estado que ele precisava ficar, né? Então depois do tempo eles falaram, você está fazendo o nosso trabalho já, então aqui, estou lhe convidando para ser parte do time. Então esse foi o meu começo, e eu sempre tive essa visão, né, dentro do framework, que a minha maior contribuição seria em direcionar pessoas, contribuidores, não só os que já existem, mais novos, para tomar melhores decisões no framework. E eu acho que esse é o meu papel no framework hoje em dia, né? Eu não sou um dos desenvolvedores que você vai ver implementando uma feature do zero, mas com certeza essa feature não vai ser implementada sem eu aprovar. Porque eu acho que eu tenho conhecimento mais amplo sobre o framework do que específico. Eu sei muito bem como funciona cada parte do framework, enquanto os outros membros do Cotim, eles se especializam em uma ou duas áreas. E isso que me leva a ter a posição que eu tenho como líder do release, porque como eu falei, todas as features têm que passar pelo meu crivo antes de ser lançadas. Então, de certa forma, eu sou a pessoa responsável por dizer o que entra e o que sai do framework, e também de lançar. E é a mesma coisa que me leva ao time de segurança. Por eu ter esse conhecimento tão amplo, eu consigo identificar partes do framework que existe bugs de segurança, né, junto com outros membros da comunidade que geralmente reportam esses bugs, e corrigir e lançar a correção seguindo todas as práticas de segurança que precisam seguir. Ou seja, você tem um papel de quality assurance, né? Você tem um controle de qualidade do que está indo provavelmente para o produto, né? Para o framework em si do Rails, né? Que é fantástico esse trabalho. E você pensar que esse produto, esse trabalho que vocês realizam está aí em milhares, ou talvez milhões de projetos pelo mundo que as pessoas usam largamente a framework, né? Isso é absolutamente fantástico isso. E conta um pouquinho para a gente. Você mencionou a gente está conversando aqui sobre Ruby on Rails, mas você mencionou também o Elixir e o Elixir, né? Como se fala fora do Brasil. E você tem trabalhado com Elixir também? Você tem parte da comunidade? O que você tem feito em Elixir ou não está trabalhando nessa área também? Não, eu precisei fazer uma escolha, acho que no começo que estava começando a me envolver no Rails, foi exatamente a mesma época que eu estava precisando, ou que eu estava me envolvendo no Elixir. Nessa época, eu precisei fazer uma escolha em qual dos dois eu ia me envolver, e eu decidi me envolver no Rails, até porque eu sabia que a perda do José Valim para a comunidade do Rails ia ser grande, então alguém precisava tomar essa posição na comunidade do Rails, e eu meio que
tomei essa posição lá. Então, por conta de eu precisar ter tomado essa decisão no começo, eu me envolvi pouco no LX. Me envolvi por pouco mais de 2 meses. E a história foi porque, como a plataforma Tech é uma empresa de consultoria, né? Às vezes a gente tem alguns períodos de baixa, né? A gente não tem clientes para atender. Então eu fiquei 1 mês sem ter clientes para atender e os sócios decidiram, né? Tá, o que é que essa pessoa vai fazer enquanto a gente não acha um projeto para ele trabalhar? Ah, ele vai ajudar o José a trabalhar no Elixir. Então eu estava fazendo isso como parte do meu trabalho, né? Contribuir para o Elixir. Mas fora do meu trabalho, no meu tempo livre, eu estava contribuindo para o Rails. Então, depois que eu achei um projeto para trabalhar na consultoria, eu precisava decidir o que é que eu ia usar o meu tempo livre para, e eu acabei usando o meu tempo livre para trabalhar no Rails em vez do Elixir. Eu ainda sigo a comunidade Elixir de perto, assim, principalmente por ter o José como um dos desenvolvedores da linguagem e por ele ser meu amigo, eu sigo o que ele está fazendo, eu entendo, mas eu acho que eu não tenho muito interesse na linguagem em si, porque eu tenho mais interesse em Ruby, não porque eu acho que Elixir não é uma linguagem que eu gostaria de trabalhar, mas é porque eu acho que Ruby é uma linguagem que eu gostaria de trabalhar mais, e eu tenho focado mais em Ruby do que em Elixir. Rafael, conta pra gente, você trabalhou na plataforma Tech e chegou uma hora que você começou a ter interesse em mudar para o Canadá, né? Como é que gerou, como é que pintou esse interesse? Como é que foi essa transição para vir trabalhar aqui no Canadá para a Shopify? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Eu acho que o interesse, na verdade, que eu tinha era de trabalhar em um produto com uma escala maior do que eu trabalhava no meu dia a dia como consultor, né? Então, o trabalho do consultor, por definição, é que você trabalha alguns meses, algumas semanas em um projeto, você resolve os problemas que existiam naquele projeto e você parte para o próximo, né? Então, depois de 5 anos trabalhando com isso, eu já estava um pouco cansado desse fluxo de trabalho, né, de nunca conseguir se apegar com um produto até o fim, né, de dizer, não, esse produto aqui é meu, e nem de conseguir ver o produto chegar em escalas, em problemas que no meu caso eu nunca tinha visto, né, que, por exemplo, uma das coisas que o Shopify tem é que é uma das plataformas na internet hoje em dia que recebe mais acesso no mundo, né. Então eu queria resolver problemas como, ok, como é que a gente tem certeza que essa aplicação não cai quando milhares ou milhões de usuários tentam acessar ao mesmo momento, né? Então esse para mim foi o principal motivo que eu decidi sair da plataforma Tech, foi em busca desse modelo de trabalho mais diferente, onde eu iria estar mais envolvido com o produto, mais envolvido com a plataforma e resolvendo problemas que eu não ia ter acesso se eu continuasse trabalhando como consultor no Brasil, né? Até porque a gente era consultor de empresas no começo da fase de captura de usuários, né? Então, startups. Então, o número de acesso ainda era baixo na época, né? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar pro Shopify do Brasil, remoto. Eu acho que eu fui o único, aliás, hoje eu não sou mais o único, mas eu fui o único na época trabalhador remoto do Shopify no Brasil. Hoje acho que tem mais 5 pessoas. Aí eu comecei a trabalhar remoto, eu trabalhei sempre no mesmo time com a promessa, eu prometi, não a empresa me prometeu, de que quando eu conseguisse um visto de trabalho para o Canadá, eu iria me mudar para o Canadá. Eu não tinha nenhum interesse de me mudar no Canadá na época, mas assim que meu visto saiu, várias coisas aconteceram na minha vida que culminaram comigo me mudando para o Canadá, né? Eu conheci a minha parceira no Canadá e na mesma época o meu visto tinha acabado de sair e eu meio que decidi, ok, eu tenho agora uma namorada aqui no Canadá, porque eu vou estar morando no Brasil e namorando à distância, né?
Então eu acabei me mudando para o Canadá por conta disso. E também por conta dessa promessa que eu tinha feito para a empresa de que assim que meu visto saísse eu ia me mudar. E hoje eu tô aqui há 4 anos já. Eu amo morar no Canadá, acho muito legal, apesar do inverno ser bem frio e ser a parte do ano que geralmente eu fujo pro Brasil, mas esse ano não dá, né? E foi isso. Eu me mudei pro Canadá, continuei trabalhando no mesmo time e meu time é um dos únicos no Shopify que é totalmente remoto, totalmente distribuído e totalmente distribuído em time zones diferentes, né? Eu tenho gente no Japão, aqui no Canadá, tenho gente na Europa, na Polônia, na França, em Cipros, tenho gente na costa oeste dos Estados Unidos, em Washington, o estado não, DC, e é isso. E gente na Inglaterra também. Então meu time sempre, desde o começo, pelo fato de eu ser remoto, eu tentei criar um time totalmente remoto, totalmente distribuído, onde a gente pudesse contratar gente de qualquer lugar do mundo. Rafael, conta um pouquinho para os nossos ouvintes que não sabem o que é o Shopify, o que é o produto que o Shopify oferece no mercado. Conta um pouquinho sobre o produto em si, o que isso oferece para os clientes e também conta um pouquinho sobre o que o teu time especificamente faz para esse produto ser o sucesso que é. O Shopify é uma plataforma de comércio eletrônico, né? Então, vamos pegar um produto que eu acho que a maioria das pessoas conhece, a Amazon. A Amazon é uma loja de comércio eletrônico, né? Você entra no site da Amazon, você compra e geralmente você não sabe se o vendedor é a Amazon em si ou é um vendedor terceirizado, né? Mas todas as páginas parecem da mesma forma, você compra o produto, você sabe que você está comprando o produto da Amazon. O Shopify é uma plataforma de comércio eletrônico onde a cara do seu site é a cara da sua marca, né? Então, vou dar um exemplo de um dos clientes. O site da Adidas nos Estados Unidos, você entra lá nesse site, você vê a marca da Adidas, você compra os produtos, sabendo que são produtos da Adidas, que a Adidas está ali vendendo, mas o sistema que está por trás daquele site é o Shopify. E o Shopify começou como uma plataforma de lojas eletrônicas para a internet e hoje é uma plataforma de comércio mesmo, né? Eu não diria nem comércio eletrônico mais. A gente tem warehouses em boa parte do mundo, onde você como cliente pode mandar os produtos para as nossas warehouses e a gente vai distribuir, fazer entrega. A gente tem produto de empréstimo pessoal para lojistas que queiram, por exemplo, usar algum capital de giro para criar novos produtos ou para contratar gente. A gente tem solução de ponto de venda, aquelas maquininhas que a gente tem no Brasil, né? Então a gente tem solução de ponto de venda também aqui nos Estados Unidos e no Canadá. A gente tem lojas, boa parte das lojas no Instagram e no Facebook que você compra hoje em dia e você vê aquelas propagandas quando você entra no Instagram e diz compre aqui, aquilo é o Shopify que está por trás também. A gente tem um contrato com o Facebook para ser o provedor de lojas para o Facebook e para o Instagram. Lojas no Pinterest, no Google. Então a gente tem uma plataforma de comércio que tenta utilizar as marcas dos próprios usuários como a frente de loja. Tipo, você não entra no site que é gerenciado pelo Shopify e você vê a marca do Shopify. Geralmente ela está escondida atrás. A sua marca é o seu chamariz. E também a gente tem vários pontos de venda, né? Tanto seja pontos de vendas online em redes sociais ou pontos de venda físico mesmo com as maquininhas. E o que é que meu time faz no Shopify? Então, o meu time começou como um time responsável pela evolução do framework Rails dentro da empresa, né? E eu cresci esse time para ele ser mais voltado à pesquisa em máquinas virtuais da linguagem Ruby.
Então, para explicar um pouco mais para quem não conhece sobre Ruby, Ruby é uma linguagem de programação e essa linguagem de programação ela tem diversas implementações máquinas virtuais. Né? A gente tem a implementação comum, que é a chamada de C-Ruby, que é implementada em C. A gente tem implementação implementada em Java, chamada de JRuby. A gente tem implementações em diversas linguagens, né? Em Rust, tem outra em Java chamada Truthruby. E eu criei um time para não só evoluir o framework na direção que fosse beneficiar a empresa, mas também evoluir a linguagem na direção que fosse beneficiar o Shopify. Então eu digo que a missão do meu time é ter certeza que Ruby vai ser uma linguagem que vai levar o Shopify para sua empresa de mais de 100 anos. Então a nossa missão é transformar o Ruby para ser uma linguagem de mais de 100 anos. E a gente trabalha com coisas como evolução do framework Rails em si, implementação de novas funcionalidades, correção de bugs, ter certeza que o release funciona, mas também outras implementações da linguagem Ruby de outras máquinas virtuais, ou melhorias na máquina virtual em si, como melhoria no Garbage Collector, que a gente acabou de lançar na versão do Ruby 3.0, melhoria no compilador do Ruby para introduzir um Just-Time Compiler, melhoria na implementação do Truthruby para tentar ser mais rápido, mais performática, e também para, na verdade, provar que uma implementação de Ruby feita em Java, em cima de uma máquina virtual que é nova, pode funcionar em produção em um nível de escala global, mundial, como a gente tem aqui no Shopify. E é muito interessante você olhar aqui na experiência que você descreveu para a gente, voltando aqui no teu começo lá dentro do PHP, e você comentou que na época você estava criando, você está em Sergipe e tal, e você está criando site para clientes diversos, assim, o cara da padaria que é um site, ou alguém de uma loja que é um site, você está criando site para aqueles clientes, para os comércios deles, né? E você está vendo os sites meio parecidos e tal, e você começou a investir em criar um CMS, né? Um Content Management System, um sistema de gerenciamento de conteúdo, e hoje você está no Shopify, uma escala enorme, né? Absurdamente enorme, e o Shopify com um produto de comércio eletrônico, de e-commerce, né? Auxiliando milhares de clientes para o mundo. E, Rafael, conta um pouco para a gente sobre... Você mencionou que a tua equipe tem um percentual grande remoto. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa parte. Começou a pandemia e o pessoal está pelo mundo, o pessoal local está em escritório e tal. Como é que essa empresa se adaptou a essa era da pandemia com o trabalho remoto e tudo mais? E conta um pouquinho para a gente sobre como foi isso para vocês. No começo foi bem assustador eu diria que a velocidade que a empresa que a gente trabalha reagiu a toda essa situação da pandemia, né? Eu estava no escritório, aqui a gente tinha um escritório enorme a gente tinha 2 escritórios enormes em Ottawa, 2 prédios com vários andares, eu acho que somando tinha mais de 2.000 funcionários nesses prédios aqui, e além disso a gente tem escritórios em Toronto, Waterloo, Montreal, Lituânia, Berlim, Japão, Singapura. A gente tinha escritórios em vários lugares do mundo. Quando a pandemia começou, ainda, antes de qualquer governo decretar lockdown, quarentena, ou como você queira chamar o que eles decretaram no começo de março, a empresa já tinha decretado isso e já tinha dito, a partir de hoje a gente não volta mais para os escritórios. E naquela semana que a gente reagiu a isso, foi um pouco estranho, porque a gente ainda acreditava que a gente talvez voltasse para os escritórios, mas um pouco mais de uma semana depois, a gente anunciou para todo mundo que a gente ia virar uma empresa totalmente remota, e na verdade remota primeiro, né? Que as pessoas iam trabalhar primeiro remotamente e os escritórios iam servir como lugares de encontro, reunião, mas ninguém ia trabalhar mais de escritórios. Então isso criou um pouco de caos no começo, até porque boa parte do time estava acostumado a trabalhar
do escritório, mas como eu falei, meu time sempre foi remoto, eu estava no escritório só por conveniência, não por necessidade. Então meu time se adaptou bem rápido, mas a empresa demorou um pouco para se adaptar. Hoje em dia é uma realidade, a gente sabe que não vai voltar para os escritórios, a gente teve vários incentivos da empresa para montar nossos escritórios em casa, né? A gente ganhou mais de $2.000 ano passado para montar os nossos escritórios, comprar qualquer material que fosse necessário para trabalhar. E quando eu digo qualquer material, é qualquer um, é cafeteira, é filtro para água, mesa, o que você achasse que iria aumentar sua produtividade trabalhando de casa, você podia comprar. Então, hoje em dia, eu tenho muito orgulho, na verdade, da resposta que a gente teve, que foi rápida, foi antes de qualquer governo implementar lockdown e também funcionou muito bem. E, tipo, a gente meio que está tentando ditar, talvez, a direção que outras empresas de tecnologia deveriam seguir, né? Então, eu acho que o Facebook, uma semana depois da gente, anunciou que todo mundo ia trabalhar remoto, mas eles ainda não anunciaram que vai ser permanente. O Google também foi depois que a gente, eles anunciaram que eles iam trabalhar remoto. Não sei se foi por necessidade ou se foi porque eles se inspiraram na gente, mas eu gosto de pensar que a gente tem um pequeno papel nessa mudança de visão de boa parte das empresas de tecnologia, das grandes empresas de tecnologia. É muito bacana isso, né? E realmente você vê que é interessante você ver que muitas empresas, não sei se você ouviu o episódio anterior que eu gravei com o Giliard, que ele também fala da Electronic Arts e como que a empresa foi full-time remoto, né? Tá todo mundo trabalhando remoto e é muito interessante ver a agilidade, a evolução das empresas e como as empresas estão suportando as pessoas e como a gente fala no Brasil, a peteca não caiu, né? A produtividade continua e as pessoas continuam produzindo, levando suas empresas à frente. É muito, muito interessante isso, né? Rafael, olhando aqui a tua carreira já de vários anos, e desde do teu começo lá, e eu entrando na faculdade, vendo que programação era algo que me interessava, mas se decepcionando um pouco lá perto do final do curso e tal. E olhando para as pessoas que estão começando hoje, que não têm assim uma noção grande, muitos têm dificuldade de entender o que é um sistema operacional, como é que faz um Hello World, o que é uma IDE. O que você recomenda que essas pessoas façam para tentar ver se a programação é algo que interessa a eles e algo que possa se tornar uma carreira para eles? O que você recomenda para esse pessoal que está tentando evoluir, trilhar esse caminho semelhante ao que você trilhou aqui na sua carreira? Eu tive essa experiência 2 vezes, né? Tipo, a primeira foi a minha experiência, a segunda foi vendo a minha parceira também passando por essa mesma experiência. Eu acho que todos os programadores, eu acho que com pouquíssimas exceções, eles vão sentir incerteza e medo de que essa realmente é uma área que eu gosto, essa realmente é uma área que eu consigo trabalhar com, ou essa é uma área que eu consigo aprender. E a minha dica, que é a mesma dica que eu dei para minha parceira, é não desista na primeira dificuldade, né? Tipo, programação não é uma área fácil, apesar de algumas pessoas terem facilidade com isso, não quer dizer que é uma área fácil. É uma área que requer um conhecimento amplo em diversas áreas da computação em si, como você falou, sistemas operacionais, às vezes redes, infraestrutura, mas e também, tipo, uma das coisas que um dos erros que eu vejo as pessoas cometerem é acharem que para você saber programação, você precisa ser bom em matemática, ser bom em física. Eu acho que isso, na verdade, você precisa querer resolver problemas. E se isso não interessa, se resolver problemas não interessa, programação talvez seja uma coisa para você. Mas não quer dizer que ela com certeza vai ser para você. Então, minha primeira dica é não desista na primeira dificuldade. É difícil mesmo, para a maioria das pessoas. Mas é uma área que, na minha opinião, é bem recompensadora, porque você consegue ver o fruto do seu trabalho bem rápido, né? Você escreve um Hello World, você vê o Hello World na tela, e eu acho que eu ainda lembro da sensação de você fazer isso pela primeira vez, de você escrever um programa e você ver o resultado tão rápido, né? Quando você é um engenheiro, quando você é um arquiteto, quando você é, até diria um biólogo, você não vê, né, esse resultado tão rápido. Você é um engenheiro, você vai fazer protótipos, você vai fazer
planos para depois, quando você construir um negócio anos depois ou meses depois, você vê o resultado. E nós, programadores, a gente tem essa vantagem de ter o resultado rápido. Então, se esse tipo de situação de ter resultado rápido lhe dá a injeção de endorfina que lhe dá felicidade, eu acho que programação é para você, não importa qual é o seu background, não importa de onde você veio. Eu sei que é difícil, mas não desista na primeira dificuldade. É verdade. Seu caminho não necessariamente é fácil, simples e rápido, né? Rafael, o que que você tá... Você já está aqui no Canadá faz 6 anos, né? Você está como principal developer aí na Shopify. Você mencionou para mim, já tem vários brasileiros. Eu entrevistei aqui a Flora e entrevistar o Eduardo Kudux também, que está indo aí trabalhar com a Shopify, que eu vou liberar o episódio aqui em breve. E dá uma ideia para a gente da comunidade de brasileiros que já está trabalhando com você no Shopify e a importância dessa comunidade também em projetos open source que você mencionou. Você está mantendo vários projetos aqui que eram da plataforma Tech, você está liderando a parte de segurança no Rails. Dá uma ideia para a gente dessa comunidade brasileira na open source, em Ruby on Rails, você vê o José Valim e tantos outros, e dá uma ideia também para a gente da importância dessa comunidade e ajudando a levar o Shopify para frente. Aqui no Shopify, nós brasileiros já somos mais de 100. Tem de diversos backgrounds, né? A gente tem gente em design, gente em negócio, gente em marketing, gente em programação de front-end, programação de back-end, infraestrutura. E uma das coisas que eu acho que são comuns entre essas pessoas é que elas tentam ser melhor todos os dias, né? Eu acho que é uma das coisas que eu não sei se isso é uma característica dos brasileiros que eu tenho contato ou se é uma característica gerais dos brasileiros na área de tecnologia, pelo menos. Mas a gente tenta ser o melhor em tudo que a gente faz, né? A gente tenta ser o melhor e tá sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando. E essa é uma característica que eu vejo na comunidade de brasileiros no Shopify. Eu acho que é uma das coisas que trouxeram os brasileiros para o protagonismo no open source nos últimos 10 anos, né? Como você falou, José Valim é um dos grandes exemplos disso aí, né? Que é um brasileiro que criou uma linguagem de programação que hoje está sendo usada em diversas aplicações no mundo e está tendo um pequeno boom de empresas e pessoas interessadas em aprender, né? Mas tem pessoas como eu, como o Carlos Antônio, que é outra pessoa que trabalhava na plataforma Tech, que também é membro do Rails Core Team. A gente tem diversos projetos como o Serenata de Amor, que também foi criado por um brasileiro. A gente tem brasileiros no kernel do Linux, a gente tem brasileiros em projetos grandes open source no mundo inteiro, né? A gente tem brasileiros trabalhando na Microsoft, na Apple, e isso para mim, no Google, isso para mim ter sido uma revolução, eu diria. Tipo, a gente como brasileiro, pelo menos eu tinha essa visão, eu achava que eu não via muito protagonismo de brasileiros em comunidade de software, e hoje em dia eu vejo o inverso, né? Eu vejo boa parte das pessoas que eu vejo como protagonistas e inovando e levando comunidades para frente são brasileiros. Isso é fantástico de ver, né? A importância da comunidade e todo mundo ajudando aí, né? Quando a gente, se olhar as entrevistas aqui que eu já fiz, você e tantos outros, né? A criação da linguagem Lua, linguagem Elixir. E lembrando também que no mundo, se não me engano, só tem 3 linguagens que foram criadas fora dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Uma é Ruby, né? Que, se não me engano, me corrija, Rafael, mas foi criada no Japão originariamente, né? E o outro é a Lua, que foi criada lá na PUC com o Roberto e a equipe dele, e o Elixir, que foi criado pelo José Valim e a equipe, né? E é fantástico ver isso, né? E em termos de plano para o futuro, o que que você tem em mente? Você está aí, como disse, está em Ottawa já há 6 anos com a sua namorada aí. O que você tem de planos para o futuro? O que você está visualizando aí para o futuro de vocês? O nosso futuro ainda está um pouco incerto, né? Como eu falei, eu amo o Canadá, mas eu não gosto do inverno. Então, eu, na verdade, estou procurando os lugares onde eu possa ir, onde eu consiga ter um inverno mais ameno. Mas nada é certo, a gente
não decidiu nada ainda, mas eu acho que no meu futuro profissionalmente continua sendo Ruby, continua sendo Rails. Eu acho que eu estou bem empolgado para as coisas que vão acontecer esse ano, que o meu time no Shopify vão introduzir, né? Tipo, tem muita coisa que a gente está trabalhando, como novas máquinas virtuais para Ruby, como o Truth Ruby. A gente está trabalhando no compilador de just-in-time pro Ruby, pro C Ruby em si. A gente está trabalhando num garbage collector que é melhor, e no Rails, tipo, a gente está lançando um paradigma novo de desenvolvimento. Eu não diria que é novo, ele é bem antigo. Para desenvolvimento web, né? Tipo, hoje em dia a gente está tendo uma migração para desenvolvimento web mais complexo, onde as pessoas precisam criar uma separação entre back-end e front-end, e você precisa ter uma API para conversar entre os dois, e o seu front-end precisa ser usando JavaScript e frameworks como React, Vue, ou Angular, e o Rails meio que está indo na contramão disso aí e reintroduzindo a facilidade, a simplicidade de desenvolver aplicações web, servindo o HTML no back-end, em vez de precisar estar transmitindo JSON em APIs, né? Então, esse novo paradigma é chamado de Hotwire, que é HTML over the wire, que é HTML em cima do fio, né? Do fluxo. Então, isso para mim, eu acho que são as coisas que eu estou empolgadas para fazer esse ano, né? Esse novo paradigma de programação para a internet, que outros frameworks já começaram a adotar, né? Tipo, a gente já tem implementação do Hotwire no Symfony, no Django, que é o framework para Python, Symfony para PHP, para Go. Eu acho que tem um framework em Java também, já usando o Hotwire. Eu estou bem empolgado para essa mudança que a gente está lançando esse ano, e também essas coisas que meu time no Shopify vai lançar. E também estou empolgado com o futuro da linguagem Ruby em si. Acho que é uma linguagem que já não é mais uma linguagem hipster, uma linguagem de hype, que todo mundo precisa aprender porque é nova. É uma linguagem que já está aí há 25 anos. É uma linguagem que hoje em dia é mainstream. Boa parte das aplicações web ou estou usando um pouquinho de Ruby ou estou usando Rails. Tipo, não tem muita novidade. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que hoje eu diria que é uma coisa segura, é uma aposta segura, é uma aposta rápida, é uma aposta. Como eu já vi uma vez numa palestra anos atrás, que ninguém nunca foi demitido por escolher Java como linguagem, eu diria que ninguém nunca vai ser demitido por escolher Ruby como linguagem hoje em dia. E em termos de dicas de livro, música ou filme, não necessariamente na área de tecnologia e programação, você tem alguma coisa para recomendar aqui para os nossos ouvintes? Eu sempre escutei muita música de fora do Brasil, né? Tipo, eu sou um fã de bandas de metal, mas ano passado eu acho que eu passei por uma. Talvez tenha sido por saudade, eu passei por reintrodução das músicas brasileiras. Eu acho que o meu artista favorito hoje em dia, e que eu talvez escuto quase todos os dias, e que eu gosto muito da história dele, é o Jorge Benjor. Tipo, eu acho ele um artista fantástico. Eu admito que hoje, com 30 anos, 35 na verdade, foi a primeira vez que eu parei para escutar Jorge Ben e disse: Meu Deus, que cara gênio. E eu acho que uma dica que eu tenho é um podcast. Eu vou mandar o link para você colocar nas notas desse podcast. Podcast sobre a história do Jorge Ben. Eu achei maravilhoso. Tipo, mostra a genialidade desse cara. E essa é a minha dica. Excelente dica aqui, o Jorge Benjor, né? E é absolutamente fantástico também a música dele e a história dele. A música em geral do Brasil é uma coisa muito rica, né? Muita gente boa aqui, muita coisa fantástica para compartilhar. E, Rafael, a gente está aqui conversando já um pouco mais de uma hora, passou em 2 segundos para mim, que tanta coisa bacana aqui que você compartilhou com a gente. E eu queria aqui te agradecer, cara. E você quer deixar alguma coisa relacionada à rede social, algum contato aqui para as pessoas que, porventura, queiram te contactar e conversar um pouco sobre os projetos e trocar ideias?
Quero sim. Então, meu Twitter e meu GitHub são as mesmas contas, né? Rafael Franca, tudo junto. O meu Twitter, as DMs estão abertas, eu tô disposto a responder perguntas que as pessoas tenham. Uma das perguntas que eu mais recebo é como eu começo a contribuir com Rails, e eu tenho algumas respostas já prontas, porque eu já respondi isso tanto. Mas, tipo, vocês podem me encontrar no Twitter como Rafael Franca, perguntar sobre qualquer coisa sobre programação, sobre Ruby, sobre Rails. E acho que é isso. Perfeito, Rafael. Te agradeço aqui enormemente, em nome dos nossos ouvintes aqui, pela você compartilhar aqui o teu tempo e toda a tua experiência e recomendações aqui com nossos ouvintes, que eu tenho certeza vai ser de extremo valor para a evolução da carreira deles. Muito obrigado aqui pelo teu tempo e um forte abraço e muito sucesso para você aí, cara. Obrigado a você e a todos os ouvintes. Forte abraço para vocês também. Abração. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.